Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículos 9 ao 10. E disse Deus: ajunta-se as águas, debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 2, versículos 7, 22. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Gênesis capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia, e de noite. Êxodo capítulo 24, versículo 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Isaías, capítulo 6, versículos 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 21. Não te espante diante deles, porque o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e terrível. Salmos capítulo 139, versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento, e o entendimento. Jó capítulo 38, versículo 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu entendimento. Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos capítulo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Salmos capítulo 29, versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Salmos capítulo 139, versículo 12. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas a luz são para ti a mesma coisa. Salmos capítulo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Salmos capítulo 95, versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Salmos capítulo 97, versículo 3. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Salmos capítulo 99, versículo 1. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículos 1 ao 5. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Salmos capítulo 147, versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Isaías capítulo 40, versículos 12 ao 18. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos seus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento,
e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um baúde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Isaías capítulo 48, versículo 13. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Jó capítulo 38, versículos 4, 5, 7 ao 9. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com o cordel? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão, por envolvedouro. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 a 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.